Olá, sejam bem-vindos ao programa Brasil com Z, um programa feito por brasileiros para brasileiros que vivem nos Estados Unidos e ao redor do mundo. Estamos nos estúdios da Alma Vision, aqui na Califórnia. Eu sou o André Paganelli. E eu sou Janine Close. O objetivo desse programa é mostrar histórias de brasileiros que vieram para cá, para os Estados Unidos, para reconstruírem suas histórias. Um pouco dos desafios, dos fracassos, dos sucessos, mas sobretudo o que eles conseguiram conquistar até agora. São histórias de fé, de esperança, de superação, daqueles que aceitaram compartilhar suas histórias aqui conosco. E é um programa feito para aqueles que acreditam que nessa força, nessa coragem que o povo brasileiro tem e que tem dentro da alma um forte desejo de vencer sempre. E esse programa é um programa pioneiro aqui na emissora e isso nos dá muita alegria porque essa emissora realiza programas mais em inglês e espanhol e esse é o nosso primeiro programa. E nós gostaríamos de ouvir uma palavra de boas-vindas do diretor, do presidente dessa emissora, Bruno Camanhas. Vai dar um hello aí para vocês. Bendiciones, amados hermanos y amigos. Quiero decirle que mire este programa de Andrés y Janine Paganelli. Este programa le va a gustar, el primer programa en portugués en Alma Visión. Escuche, vea y disfrute la bendición. E nós agradecemos essa oportunidade valiosa que nos deram aqui nessa emissora. Para nós será uma deliciosa oportunidade de contar um pouco sobre a nossa cultura, os nossos jeitinhos brasileiros e contar um pouco dessa figura rara que somos nós mesmos, os brasileiros. Já dizia o ditado popular, já dizem lá no nosso país, o melhor do Brasil são os brasileiros. E nós concordamos. Nesse programa nós receberemos muitas pessoas onde faremos entrevistas, mas hoje nós vamos contar um pouquinho da nossa história. Dentre as histórias, eu gostaria de falar um pouco da Janine. Janine é palestrante, designer e organizadora de eventos nacionais e internacionais. Podemos ouvir grandes histórias da Janine uma vez que está vivendo aqui nos Estados Unidos e tendo as suas experiências. E eu quero apresentar o André Paganelli. André Paganelli é músico instrumentista, escritor e conferencista, reconhecido no Brasil e ao redor do mundo. Ele já foi nominado 3 vezes ao Grammy Latino e possui uma carreira com ascendência de mais de 20 anos. Eu quero convidá-los agora a assistir um pouquinho do trecho do vídeo do show que ele fez no Brasil. Fica aí com ele, a gente já volta para conversar mais.
André, conte pra gente rapidamente como foi sua história antes de vir aqui para os Estados Unidos. A minha história começou, eu digo assim, no momento que eu recomecei minha vida. Eu passei por 2 internações por dependência química, foi um momento difícil na minha vida, mas eu consegui superar isso com a força, com a ajuda de Deus. E eu digo ali foi meu ponto de partida. Um recomeço da minha vida e ele se conectou com a música. A música fez parte da minha vida quando eu conheci Jesus na minha vida e fiz com que ele tivesse a importância real como Deus na minha vida e comecei a tocar saxofone, comecei a fazer algumas produções e logo percebi um dom nato que eu tinha e uma capacitação que eu entendo que veio de Deus. Comecei a fazer produções em 98 com o primeiro CD. Em 99 já estava fazendo turnê para os Estados Unidos e de lá para cá são 17 CDs gravados no Brasil, 2 DVDs, turnês não só pelos Estados Unidos, mas pela Europa. Foram praticamente 6 países onde eu passei na Europa e pude ser reconhecido através de várias premiações e prêmios, né, que me deram, reconhecendo esse meu trabalho na área da música. Eu me aperfeiçoei também um pouquinho na área de palestras, na área do ensino. Eu gosto de empreender algumas outras áreas também. Isso fez com que eu projetasse um pouquinho mais o meu trabalho no Brasil. E por que você escolheu os Estados Unidos? Estados Unidos é uma coisa que encanta, você começa a vir para cá e vai entendendo como as coisas funcionam. E logo eu tive um desejo, comecei a me informar como eu poderia viver aqui de forma legal e consultando advogados. Eu vi que eu tinha condições através do meu projeto com música. Eu fui juntando a documentação necessária e começando o ano de 2014 eu apliquei para um visto O1, que é um visto na área de habilidades extraordinárias. Então esse visto é para atletas, para músicos, artistas plásticos, empresários de sucesso também, pessoas que se destacam de forma extraordinária. E graças a Deus essa documentação foi para imigração e foi aprovada. Recebi um visto de trabalho por alguns anos e me deu condição de começar um novo projeto para estabelecer uma base aqui nos Estados Unidos, para correr todos os Estados Unidos e ao redor do mundo. Eu entendo que os Estados Unidos é um polo mundial. Eu creio que o Brasil me levou para muitos lugares e para os Estados Unidos. Acho que aqui dos Estados Unidos eu posso correr para muitos outros países também. É uma bela oportunidade de viver num país um pouco mais seguro e dar uma estabilidade para minha família e para os meus filhos. E a minha família, gente, para quem não conhece, aqui ó, Janine é minha esposa. Acho ótimo. Temos 2 filhos, o Brian e o Aaron, e estamos aqui compartilhando um pouquinho da nossa história com vocês. Sim, e como tem sido essa sua experiência de troca de país, né, em termos de vida pessoal e de vida profissional? Quais são as principais diferenças aí que você tem notado? Quando você sai do Brasil com uma carreira consolidada, você chega aqui, você tem que usar esse know-how para começar. Então você dá alguns passos para trás em algum sentido, mas você ganha em outros, que no caso seria o conforto, a segurança, a estabilidade, a estrutura que o país gera para você é bem interessante. E as conexões, elas foram se multiplicando desde o dia que eu cheguei. Hoje já há um andamento, né, de uma sequência dos meus projetos. O começo é bem difícil e aos poucos, com muita fé, determinação, garra e mostrando um bom trabalho, a gente vai encontrando o nosso espaço. Então, as diferenças aqui, há uma aceitação muito interessante para a música instrumental, que esse é o país do smooth jazz, né? Eu estou em Los Angeles, na Califórnia. Gente, isso aqui é fantástico para fazer música instrumental. E eu tenho uma abertura boa no meio americano e no meio hispânico também. Califórnia e muitos outros estados dos Estados Unidos é composto por um público hispânico também. E eu consigo me comunicar muito bem com eles em espanhol e com o público americano em inglês, e o meu espanhol ainda melhor do que o inglês. E tem sido muito legal esse desafio, essa caminhada. Então, e falando em desafio, qual que foi o seu maior desafio chegando aqui? Qual foi o maior aperto que você passou, ou você sozinho, ou com a sua família, quando você decidiu vir para cá?
É uma decisão muito séria, porque mexe com a estrutura familiar, com a vida de todo mundo. A gente deixa parentes no Brasil, a falta, a saudade, a gente deixa amigos também, e a gente passa a recomeçar uma vida com uma expectativa incerta. Eu sempre digo que nesse momento a fé em Deus é muito importante. É bom a gente entender que existe uma promessa, né? Existe um projeto, e você tem que acreditar nele, e as dificuldades vêm. Ter a quantidade de agendas necessária para poder gerar recursos, ter a aceitação do público, a comunicação, o idioma, as regras, as leis, tudo isso é diferente. Os brasileiros que vivem aqui sabem disso, e eu reforço essa ideia. Mas aos poucos, se você é disciplinado, determinado, você sabe onde você quer chegar e você tem um know-how, as coisas vão andando lentamente, tem que ter muita paciência e fazer boas amizades e se conectar, fazer com que o network ele gere a seu favor. E graças a Deus as coisas têm caminhado muito bem. E queremos ouvir um pouquinho também da Janine. Janine, como é que foi? Antes de vir aos Estados Unidos, como é que foi a sua carreira no Brasil? Bom, eu sou gaúcha, nasci no sul do país e desde muito cedo eu já saí de lá e fui... meu pai faleceu, eu fui morar com os meus avós e fui para o Paraná. Lá no Paraná eu comecei a estudar e eu achava que eu ia ser designer. E eu fiz faculdade de design, de programação visual, mas enfim, as coisas foram mudando e eu comecei a trabalhar em empresas, que essas empresas me levaram muito para as áreas comerciais. Então, comecei a trabalhar bastante como gerente, como diretora de vendas de algumas empresas, de algumas marcas bem expressivas no Brasil. Neste momento eu já estava morando em São Paulo, até que... enfim, eu trabalhei também nas áreas de marketing e eu comecei a me apaixonar muito pela área de eventos, dentro dessas áreas de marketing. E quando eu morava já em São Paulo, eu decidi fazer uma pós-graduação na área de eventos e decidi empreender. Decidi largar a carreira executiva, isso já se somava a mais de 17 anos e iniciei junto com uma sócia que eu tinha na época, em São Paulo, uma empresa pioneira na área de prestação de serviços de alto luxo em São Paulo e, enfim, comecei essa empresa lá em São Paulo. E com as reviravoltas que o mundo dá... Então diz pra gente como é que você chegou aqui nos Estados Unidos, o que você tem feito por aqui? Bom, a decisão de vir para os Estados Unidos, na verdade, para ser bem sincera, bem honesta, eu não tinha muito essa ideia de vir para cá, porque já tinha vindo para cá visitar, me encantava pelo país, adorava fazer umas comprinhas e tal, mas não tinha passado pela minha cabeça ainda a ideia de vir para cá. Foi quando um certo alguém me convenceu a vir para cá e foi corroborado também com com um grande acontecimento na minha vida pessoal, meio que uma tragédia pessoal, quando eu perdi a minha filha, e foi meio que as coisas meio que foram colaborando para que eu tomasse essa decisão. Eu costumo falar que nada é por acaso, né? Então acho que a sua ideia, né, do André, de vir para cá e de tudo que aconteceu comigo foi bastante convergente, porque eu precisava sair um pouco de lá e tentar uma vida diferente. Para mim era um grande desafio vir para cá. Não era uma coisa que eu não queria, porém uma coisa que eu ainda não tinha pensado. Mas foi uma excelente experiência. Você abriu mercado na Flórida, agora aqui na Califórnia, na área de eventos, né, na área de casamentos, e você pode compartilhar quais têm sido os seus maiores desafios, como tem sido a sua vida por aqui? Compartilhe um pouco com o nosso público. Então, quando decidi vir para cá, eu tinha na minha cabeça que eu não gostaria de fazer nada além do que eu já estava acostumada a fazer no Brasil. No Brasil, com a minha empresa de eventos, a gente fazia muito eventos, casamentos, eventos corporativos, no Brasil e ao redor do mundo.
E eu queria, e eu entendia que aquele formato era um formato possível para ser continuado aqui. E aqui eu lancei daí uma empresa agora com voo solo, na época com voo solo, quando eu cheguei em Orlando, que chama J. Close Events and Weddings, e comecei a fazer eventos por aqui. As diferenças são grandes, porque o mercado de eventos aqui é bastante diferente de lá. Mas a gente se adapta, aprende com bastante humildade, a gente vai vendo por onde que é melhor e construindo passo a passo o seu pequeno lugar no mundo. E vem me surpreendendo, para falar bem a verdade. E o que você faz especificamente? Você trabalha mais com americanos, com hispânicos, com o público brasileiro? Então, antes de vir para cá, eu fiz uma pesquisa para ver se existia alguém que fizesse o mesmo que eu na cidade onde nós começamos. Nós começamos em Orlando, né? E lá não existia ninguém que fizesse o mesmo que eu. Então, para mim, como uma estudante de marketing, foi uma grande oportunidade de eu recomeçar e de atingir um nicho de mercado que não era muito explorado. Atualmente, eu tenho mais um público brasileiro, cerca de 80%, e o restante é de público hispano e americano. O interessante é isso, eu achei que eu ia acabar trabalhando só com um brasileiro, mas aos poucos eu fui mostrando um pouco do trabalho e eles reconheceram e estão gostando bastante. Então, para mim, está sendo muito bacana trabalhar com essa diversidade de culturas. Eu gostaria até de deixar uma mensagem para o pessoal que nós, os brasileiros, quando fazemos algo com competência aqui nos Estados Unidos, somos muito bem aceitos, reconhecidos, há um carinho enorme da comunidade para com o nosso trabalho. Isso nos enche de satisfação, ver a forma com que eles nos enxergam, com que recebem o nosso trabalho, a forma com que nos respeitam. E diferente de palavras às vezes há preconceito, há dificuldade, eu acho que se você se posiciona no mercado, se você, como a Janine fez, como a gente procura fazer, e faz com excelência, faz com carinho, faz com determinação, com disciplina, você recebe sim a aceitação desse público, o carinho desse público e também se conecta e vai fazendo amizades, né? E é importante as amizades porque a gente deixa tudo no Brasil e tem que recomeçar a vida por aqui. E eu acho que isso é importante, estar conectado não só com o trabalho, mas com a vida pessoal, né, Janine? É isso mesmo. E assim, se a gente pudesse deixar uma mensagem, eu sempre costumo falar o seguinte, tem muita gente que vem para cá, são profissionais maravilhosos, que tem uma história de formação educacional, profissional do Brasil e tudo, e vem para cá achando que aqui as suas competências não valem. Claro que tem uma questão de validação de diploma e tudo, mas a maioria das pessoas que podem entender que isso pode ser feito de uma maneira autônoma e muitas vezes com a documentação correta trabalhar para outras empresas, trabalhar para outros empregadores, as pessoas têm que acreditar que podem continuar a fazer o que faziam lá, fazendo aqui. Porque as pessoas com qual a gente conviveu e ao qual a gente acabou tendo relacionamento, sabem reconhecer o valor que tem o nosso jeitinho. E o nosso jeitinho brasileiro não é no sentido mal da expressão, e sim o sentido bom, porque nós temos criatividade, nós temos força de trabalho, nós temos inovação, a gente tem simpatia, então, e eles sabem nos reconhecer. Então isso é muito importante. Eu queria também deixar uma mensagem de incentivo para aqueles que estão fazendo suas malas, pensando em vir para os Estados Unidos, que já vivem aqui. Esse programa tem por essa finalidade, entregar uma mensagem, e a gente tem pouco tempo, e esse tempo eu quero dizer para você, Deus ele cuida de nós, tem promessas para as nossas vidas, e se você faz tudo com dedicação, amor, carinho e tem Deus na sua vida, isso pode mudar bastante, você pode ter êxito nos seus projetos, nos seus negócios, você pode ter uma experiência linda fora do seu país e ver as coisas acontecerem. Eu quero que você seja abençoado por esse Deus e que nós como família queremos deixar um super abraço para vocês.
E se você quer contar a sua história aqui no nosso programa, entre em contato conosco, a gente vai ter o maior prazer em receber você aqui. Se você quer me convidar para fazer parte do seu evento através do nosso Ministério com a Música, faça contato também, eu vou ter o maior prazer de participar desse seu evento. E também, se você quer ser um dos patrocinadores desse programa ou mantenedores desse ministério, entre em contato e teremos prazer em ouvir a sua história e também receber o seu contato com todo carinho. Até lá, um abraço!